palavra rema do trono de Deus para os nossos corações nessa noite. Você que tem a tua Bíblia Sagrada, por gentileza, abra no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo de número 13. Glória a Deus. Números, capítulo 13, versículo 1. Amados, estarei fazendo menção de alguns versículos bíblicos para que nós possamos ter uma boa compreensão do que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Quem achou, diga amém. Que diz assim: a poderosa e infalível palavra do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Versículo 26. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos de lá, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, os hetitas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam-se entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Amados, por gentileza, passam alguns livros, e eu preciso que você abra o livro de Josué, no capítulo de número 14, depois de número, Deuteronômio e Josué, capítulo 14, versículo 6, para que nós podemos ter uma boa compreensão do que Deus quer falar nessa noite. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Quenezeu,
Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Gade Baneia, sobre mim e sobre você. Eu tenho 40 anos, eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Gade Baneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, e tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaques lá viviam com sua cidade grande e fortificada, mas o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele me prometeu. Amém. Coloca a tua Bíblia no banco, fecha teus olhos. Altíssimo, o Senhor não é homem, nem filho do homem, para que minta e se arrependa. Quando o Senhor fala, o Senhor promete e cumpre. A tua palavra grandiosa e poderosa vai nos dizer que pode passar o céu, pode passar a terra, mas a tua palavra não há de passar. O Senhor tem uma promessa sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida das tuas filhas, que se encontra dentro de tua casa, e vem ouvir, meu Pai, uma resposta do Senhor. Que o Senhor possa ser diante de cada um deles, meu Pai, e eles possam sair daqui nessa noite convicto da promessa que o Senhor tem sobre a vida de todos, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: glória a Deus. Pode tomar teu assento em nome de Jesus. Amados, estamos diante de um texto bíblico muito importante para aqueles que têm uma promessa de Deus. Do livro de Número, capítulo de número 13, até o livro de Josué, de número 14, do versículo 6, ao qual nós fizemos uma leitura extensiva, se passa-se 45 anos. Só que o Deus que fez o céu e que fez a terra, Ele vela pela sua palavra. Então diga para o teu irmão que está ao teu lado: a promessa ainda está de pé. Pode passar o tempo que for, Deus vela pela sua. Só quem acredita dá glória a Deus. Amém. Amados, o texto de Número, capítulo de número 13,
vai falar a respeito de 12 espias que foram em uma missão a uma terra ao qual o Senhor Deus, o grande Ayavé, o grande Eu Sou, ele prometeu não somente a Moisés, mas os seus antepassados, Abraão, Isaque e a Jacó. Uma promessa que é antiga, mas porém Deus, ele cumpre sobre a sua descendência. É interessante, amados, que existe promessa que o Senhor, ele vai falar sobre a minha vida e sobre a sua vida, mas porém vai ter tempo que essa promessa não vai se cumprir na sua vida, mas a promessa que Deus prometeu sobre você vai cumprir sobre a sua descendência. Por que, pastor Edivaldo? Por causa da sua fidelidade com Deus. Quando você mantém a sua fidelidade com o Senhor, ele mantém e vela a sua palavra com a sua descendência. Ainda que Deus não possa cumprir a promessa que ele falou sobre a sua vida, mas pode ter certeza e garantia que o seu filho, a sua filha, a sua geração vai desfrutar daquilo que você não pôde desfrutar, mas porém pela fidelidade que você teve no Senhor, os seus filhos vão desfrutar da promessa que Deus tem sobre a sua vida. Amado, só que o texto bíblico me chama a atenção de uma pessoa. Qual é o pastor Edivaldo? Caleb, ao qual o significado do nome de Caleb é escravo. Amados, eu comecei a estudar e a pesquisar porque o nome Caleb significa escravo. Alguns historiadores vão dizer que o pai de Caleb coloca o nome dele de Caleb por causa da nação hebreia, que era escrava dentro do Egito. Só que o nome de Caleb está debaixo de uma maldição, amado. Por que, pastor Edivaldo? Porque ele é escravo. E se é escravo, aparentemente parece que ele não tem livre arbítrio de escolha. Aparentemente parece que ele foi determinado a servir para todo sempre na sua vida. Só que o que me chama a atenção é que Caleb, segundo a história bíblica, Caleb não fazia parte da nação de Israel. Caleb, a nação que Caleb serviu, os quereceu, é da linhagem de Esaú. Porém, quando os hebreus ele está saindo do Egito, a Bíblia vai nos dizer que o sogro de Moisés, por nome Jetro, vai se ajuntar com a nação hebreia. E é nesse exato momento que Caleb faz parte e se une à nação de Israel. Só que a Bíblia vai dizer que ele vai se adaptar e vai se alinhar a uma das tribos de Israel, que é a tribo de Judá. Então Caleb, ele vai ser tão fiel ao Senhor, ele vai servir ao Senhor com tão integridade ao Senhor, que o Senhor se agrada da atitude de Caleb, que o Senhor se agrada de sua fidelidade ao Deus da nação de Israel. E Deus vai honrar Caleb de maneira diferenciada. Ou seja, aquele que aparentemente para os seus pais, para a sua família, seria o improvável no meio da sociedade. Deus olhou lá do trono dele, olhou para baixo e falou assim: para o seu pai de repente você é o improvável, para o seu pai ou para a sua família de repente não tem expectativa nenhuma para você, mas sou eu que te formo no ventre de tua mãe, sou eu que te escolho, sou eu que determino uma missão para você. Ou seja, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para poder confundir as sábias.
Deus escolhe as fracas para poder confundir a forte. De repente, em seu lado, de repente, no lugar que você trabalha, existe uma pessoa com um intelecto muito avançado. Existem pessoas que sabem falar muito bem. Existem pessoas que têm uma eloquência muito boa. Existem pessoas que conhecem o português vírgula em vírgula. Existem pessoas que aparentemente você olha para essa pessoa ela se encaixa certinho nessa vaga. Essa vaga é para ela, essa vaga é para ele, porque tem uma inteligência diferenciada, tem um conhecimento diferenciado. Quando abre a sua boca para falar, as palavras parecem até se encaixando sozinho. Parece que é tão sábio. Só que como Deus olha, Deus não olha pela aparência, Deus olha o coração. Deus olha para o coração que é íntegro. Deus olha para o coração que é voltado para Ele. Mesmo que você não sabe falar, mesmo que você não tenha uma boa índole, mesmo que você não tenha um verbo de português tão bonito que se encaixa as palavras, mas Deus olha lá de cima e vê o seu coração como é íntegro, como o seu coração é temente a Ele. É por isso que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Deus escolhe as fracas para confundir as fortes. Deus escolheu você, aí você mesmo, que muitas das vezes as pessoas olhou e desprezou, que por muitas das vezes a sua família mesmo lançou palavra de maldição, falando que não vai ser bem sucedido na vida, falando que vai ser um derrotado. Mas Deus olhou lá no trono dele para baixo e disse assim: não, esse aí não vai ser derrotado, esse aí não vai ser um improvável no meio da sociedade, porque eu escolho ele para poder fazer a diferença dentro de uma sociedade, dentro de sua família. Eu levanto ele com temor à minha palavra, com temor a mim, para poder fazer ponte da sua família até a mim. Eu levanto ele, eu levanto ela para ser meu escolhido, para ter uma chamada que eu vou derramar meu espírito sobre ele. E eu estou pregando nessa noite para eleito, para escolhido, que tem uma promessa grandiosa de Deus. Cadê você aqui nessa noite? Oh, glória! Aleluia, sinta a presença de Deus aqui. Aleluia, eu sei que você está um pouquinho cansado, o culto antes foi bênção da Juaru. Está meio baqueado, né? Mas Deus está na casa, sim ou não? Amado, quando o nome de Caleb significa escravo, me traz uma lembrança muito interessante. Que o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo de número 6, no versículo de número 17, ele vai dizer: eis que leva as marcas de Cristo sobre o meu corpo. Quando o apóstolo Paulo ele fala: eis que leva as marcas de Cristo sobre o meu corpo, ele está falando com base no Antigo Testamento, com base no livro de Deuteronômio, capítulo de número 15 e versículo de número 12, que a epígrafe do texto vai dizer: o escravo da orelha furada. Como assim, pastor Edivaldo? Entenda só. O escravo da orelha furada. Dentro da nação hebreia, dos israelitas, Deus vai determinar a lei para que eles possam obedecer. E uma das leis que Deus vai determinar para a nação hebreia é que quando o judeu ele empobrece, ele tem o direito de trabalhar para o seu compatriota. Só que quando Deus estabelece uma lei, Deus estabelece a lei de jubileu. Que lei é essa, pastor Edivaldo? É que quando um irmão judeu empobrece, ele pode trabalhar para o outro irmão compatriota. Só que durante 6 anos ele vai trabalhar para ele. Como Deus determinou uma lei jubileu, trabalha-se 6 anos, mas no 7º ano ele tem que ser liberto, ele tem que ser livre, e o seu Senhor tem que pagar as suas contas. Só que porém, aquele escravo, aquele compatriota que está trabalhando para o seu irmão, ele se agrada, diácono Rafael, em trabalhar para o seu Senhor. Ele se agrada em servir o seu Senhor. Ele se agrada em servir a família do seu Senhor. Então ele decide querer servir o seu Senhor até a tua morte. Então o Senhor daquele escravo vai até a porta da cidade, perante os anciões, perante as testemunhas que lá se encontram, e perante os anciões e a testemunha na porta da cidade, ele vai colocar um brinco na orelha desse escravo. Por
Isso significa que aquele escravo, ele teve livre e espontânea vontade de ir embora, mas não quis. Mas decidiu servir o seu Senhor por livre e espontânea vontade até a sua morte. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo, eis que levo as marcas de Cristo sobre o meu corpo, ele está dizendo, eu tenho livre e espontânea de ir embora, mas eu decidi servir o meu Senhor até a... É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, eis que levo as marcas de Cristo sobre o meu corpo. Eu poderia ir embora, mas eu decidi servir o meu Senhor até a minha morte. Só quem serve o Senhor, só quem veio para poder servir o Senhor, serve Ele até a volta do Senhor Jesus Cristo, se encontra dentro dessa casa e por gentileza glorifique e exalta Ele nessa noite. Aí tem pessoas lá fora perguntando, ele é escravo? Você não sou escravo, mas por livre e espontânea vontade eu decidi servir o meu. Oh Jesus, glória a Deus, eu estou sentindo a presença dele gloriosa aqui. Eu quero pregar mansinho. Oh Jesus. Amado, então vamos para o texto, senão eu não prego. Então a Bíblia vai dizer, no capítulo de número 13 de Números, que Moisés vai escolher 12 espias porque Deus mandou. Deus mandou porque Deus prometeu uma terra, e essa terra é Canaã. Diga Canaã. Terra que mana leite e mel. Ah, você não está convicto. Terra que mana leite e mel. Quem deu como promessa? Quem deu como promessa? Jesus Cristo de nada. Tu vai dar um glória enorme nessa noite, em nome de Jesus Cristo, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para. Então, vamos lá. Ele manda espias. Os espias foram lá, passaram 40 dias e 40 noites, entraram na terra de Canaã, espiaram toda a terra, pegaram o fruto daquela terra, e fruto muito bom, ao ponto de trazer um cacho de uva, meu irmão Leonardo, que era carregado por 2 homens, porque as uvas eram enormes, e algumas romãs. Eles trazem de volta depois de 40 dias, e vai dar um relato que a terra realmente é uma terra boa, é uma terra que emana leite e mel, mas porém habita gigante dentro daquela terra. Oh Jesus Cristo de Nazaré. Amado, é muito interessante, amado. É porque Deus dá a promessa, só que o percurso da promessa, quem tem que percorrer é eu e ele. Deus falou que vai salvar filho, Deus falou que vai salvar filha, Deus falou que vai restaurar marido, Deus falou que vai restaurar esposa, Deus prometeu que a tua família servirá ao Senhor, mas porém o percurso da caminhada, da luta é meu e é. Diga para o teu irmão que está ao teu lado, está pensando que vai ser facinho? Deus prometeu, mas quem tem que lutar sou eu e você. Jesus Cristo de Nazaré. Ou está pensando que Deus vai lá e vai converter o teu filho? Está pensando que Deus vai lá e converter a tua filha? Não. Se você não paga o preço de vir buscar a presença dele, a promessa dele não vai se cumprir. Mas se você se joelhar, pagar um preço, a promessa ainda continua de pé. Deus não dá nada facinho. Ele falou para José que ele ia governar o Egito, mas não falou. Não falou, ó. Porque se Deus fala, o percurso José tinha desistido. José tem parado. José não tinha prosseguido. Deus falou, tu vai governar, mas o processo é você que vai ter que viver. É eu que vou ter que viver. Está pensando que Deus prometeu e está pensando que Deus vai lutar? Não, eu sou contigo, mas quem vai ter que lutar é você. Levanta a tua mão, você que é valente, você que é guerreiro, você que não desiste e a promessa ainda está de pé. Já vou encerrar. Oh Jesus, que coisa linda.
Amados, eles vão e trazem o relato. Só que o relato de Josué e de Caleb foi um relato positivo. E uma coisa é, meu irmão Gilles, é você andar com pessoas que são positivas. Uma coisa é você chamar uma pessoa e falar assim: vamos fazer isso, vamos e agora? Calma, né? Não agora, pastor, me chamou, vamos que vamos. Andar com pessoas que são positivas, tudo, a probabilidade de dar certo, ó. Ainda mais se Deus falou que Deus prometeu. Você não tem que temer nada, porque se Deus falou, chama fulano, chama ciclano, vamos que vamos, mas tem que ter convicção de positividade. Tem que ter convicção de positividade. Por que, pastor Edivaldo? Porque Josué e Caleb entraram na terra, espiaram a terra, viu que a terra era boa, mas porém tinha gigantes. Só que a confiança de Caleb e de Josué não estava na força do seu braço, estava em... É por isso que Jeremias 17:5 vai dizer: maldito o homem que confia no homem, vai no seu braço a sua própria força e deixa de lado a confiança do... Eu estou pregando para um povo que confia em Deus, que teme a Ele, que Ele prometeu e vai dar força para que você possa prosseguir e entrar na promessa que Ele... Meu Jesus, eu estou sentindo Ele aqui dentro dessa casa gloriosa. Amados, eles voltam no relato. Só que porém os 10 espias, baixa um pouquinho, Gabriel, fazendo um favor. Só que os 10 espias que foram com eles, que são representantes das tribos, eles vão dar um relato negativo, desanimando o povo. Amados, é interessante como existem pessoas que têm síndrome de inferioridade, de vitimismo. Deus não agrada, Deus não se agrada com pessoas que vitimizam, que tem um espírito de inferioridade. Deus não se agrada. Como assim, pastor João? Me prova na Bíblia. Jeremias: antes de ser formado no ventre de tua mãe, eu te escolhi e te dei a nação como? Ah, Senhor, eu não sei falar. Olha Jeremias se vitimizando diante do Senhor. O Senhor engrossou a voz e falou: Jeremias, não fala que você é como uma criança e não sabe falar, porque aonde eu te mandar tu irás, e o que eu mandar você falar, fala, mas levanta-te e vai. Ei, não fica se vitimizando para Deus não, porque Deus sabe que você é. Ah, não sei pregar. Ah, não sei cantar. Ah, não sei fazer nada na igreja. Faz isso não. Não se vitimiza diante de Deus não. Porque se Ele te escolheu, Ele te capacita. Olha Moisés: Senhor, eu sou pesado no falar. Se vive vitimizando com espírito de inferioridade. Quem é que está falando com Moisés? Quem é que pareceu uma sarça ardente para Moisés? Quem é que livrou Moisés lá no rio Nilo? Aí Moisés: nossa, você está se vitimizando, está com espírito de inferioridade. Moisés: quem fez a boca do homem? Moisés: quem é que faz o cego enxergar? Pois bem, Moisés, Arão está vindo aí, e não se preocupa não, você não sabe falar. Arão vai ser o seu intérprete, e você vai com ele lá libertar o meu povo. Ei, você pode se vitimizar, você pode ter um espírito de inferioridade, mas se Deus olhou do trono dele, olhou para você, é você e pronto, foi eu que escolhi. Diga para o teu irmão que está do teu lado: não vitimiza não. Porque
Deus é fiel para velar pela sua palavra. Só quem acredita. Amado, tem pessoas que se vitimizam, tem doença. Eu conheci uma irmã que tudo que era para fazer para a igreja, eu estou doente, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade. Eu tenho que falar e vou falar. Amado, depressão. Você sabe o que é uma depressão? A depressão é pior do que a fome. A fome, quando bate, você vai dar dentro da lata do lixo que tiver, você come. Porque a fome é a vontade de querer viver. Agora a depressão não. Estou falando quem tem depressão. Quem tem depressão não come. Quem tem depressão não conversa. Quem tem depressão não sai para passear. Quem tem depressão não vai lanchar. Quem tem depressão, ele fica encurralado dentro do seu quarto, no lugar obscuro, não querendo fazer nada, desanimado, só olhando para dentro de si próprio. Isso é depressão. Agora, vitimismo, fingindo que está em depressão, sendo que não está. Ai meu Jesus, fingindo que está em depressão, mas não para de passear, não para de lanchar, não para de falar no WhatsApp, não para de ver no Facebook, não para de ver o Caiói. Isso não é depressão, isso é vitimismo. E Deus não quer pessoas vitimizas. Deus quer mulheres corajosas e homens corajosos que se encontram dentro de sua casa. Cadê o primeiro? Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Eu vou correr, senão não prego. Aí tão pouco, os 10 espias passam um relato negativo. Eles passam um relato negativo, falam assim, que a terra tem gigante e nós somos como gafanhoto, e eles devoram todo mundo que está ao seu redor. Amados, eu volto a falar, andar com pessoas negativas é um problema. Você está pensando que vai dar certo, a pessoa vai dar errado, fazendo figo, ó. Vai dar errado, vai dar errado, vai. Ai, em nome de Jesus, esse espírito de vitimismo, esse espírito de negatividade, em nome do Senhor Jesus, vai sair da sua casa, vai sair da sua vida, vai sair do ministério dentro, porque dentro só tem que ter pensamento positivo nessa. E Deus não gosta, não. Deus não gosta, não. Porque Caleb e Josué tinham um pensamento positivo, porque eles confiaram em Deus. Porque quem prometeu foi quem? Foi Deus, gente. Ai, meu Deus. Foi Deus que prometeu a terra de Canaã para eles. Só que eles criaram tão pensamento negativo dentro da nação, que eles começaram a pegar pedra e queria apedrejar Caleb, queriam apedrejar Josué, queriam apedrejar Moisés e queriam apedrejar Arão. Só que quando eles iam apedrejar, a voz lá do céu veio. Oh Jesus, Deus intervindo pelos seus escolhidos. Ai meu Jesus, Deus chama Moisés, começa a dialogar com Moisés. Moisés, eu vou matar esse povo, Moisés. Eu vou destruir esse povo, porque esse povo é desobediente. Eles não viram o que eu fiz por eles. Libertei eles dos egípcios, libertei, fiz eles passar pelo mar vermelho. Queria maná, comeu maná. Queria carne, comeu carne. Queria água, pisava da rocha. E eles ainda estão murmurando, eles não confiam em mim. Eu vou matar todos eles. Pode dizer para eles, de 20 anos para cima eu vou matar todo mundo. Por quê? Pensamento negativo. Cuidado com esse pensamento negativo. Você pode estar enganando o seu líder, conhece o pensamento, mas está no texto bíblico.
capítulo 14. Sabe o que Deus falou para Moisés? Moisés, volta pelo caminho do deserto, direção ao Mar Vermelho, porque eu vou fazer meu povo andar em roda, até eu matar todos eles de 20 anos para cima. Amados, olha que interessante. Viveram no deserto, comeram maná, sim ou não? Sim. Comeram carne? Sim. A roupa deles não desgastavam, as sandálias que eles calçavam não desgastavam. Beberam água da rocha. Só que um porém, eles não iam entrar na terra prometida. Existem pessoas, só porque tem um espírito de vitimismo, só porque tem um espírito de negatividade, de inferioridade, Deus vai dar maná, Deus vai dar água para beber, Deus vai dar pão, Deus vai sustentar, Deus vai fazer até alguns milagres, mas porém não vai entrar na terra prometida. Meu Deus. Aí está pensando, Deus está comigo, Deus está nada. Porque assim que sai da igreja, assim que sai, abre a boca e começa a murmurar. Abre a boca, começa a falar coisas negativas, como Deus falou que ia operar, e ele e ela está falando assim, não, Deus não vai operar. É você que não está crendo na promessa que Deus prometeu sobre a sua vida. E quando você não acredita na promessa que Deus prometeu na sua vida, automaticamente a tua vida começa a parar ali. Só que aparentemente parece que Deus está abençoando, Bruno. Aparentemente parece que está dando tudo certo, mas nem tudo que está dando certo quer dizer que Deus está aprovando. Por que, pastor Edivaldo? Porque Deus tem uma terra prometida para você. Deus tem uma Canaã para você que não está na terra, mas está no céu. É só para quem tem convicção de salvo. É só para quem tem convicção da chamada que Deus tem sobre a sua vida. E eu estou pregando para um povo que tem uma chamada diante de Deus. Cadê você? Cadê você, meu irmão? Cadê você, minha irmã? Levanta a tua mão, glorifica Ele, exalta Ele. Ei, espírito de vitimismo, não. Positivo, eu não entendo. Quem é que faz um projeto na sua casa ou do seu futuro pensa em dar negativo? Ninguém. Quando a gente faz um projeto para a nossa família, para a nossa casa, a gente não conta nem para ninguém. Por quê, pastor? Porque a gente sabe que tem pessoas que são. Se a gente sabe que tem pessoas que são negativas, aí eu te pergunto, por que você fica contando o teu sonho? Eita, Jesus de Nazaré. Por que você fica contando aquilo que Deus prometeu a você? Meu Deus. Para pessoas que pensam a negatividade de você, para pessoas que pensam que você não vai crescer, para pessoas que pensam que você não vai evoluir. Ei, Deus confiou a promessa a você. Se Ele confiou, você crê somente nele, porque Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele tem sobre a sua vida. Quem acredita, levanta tua mão e adora Ele. Amados, não cria esperança nas suas expectativas. Não cria esperança na expectativa de outros. Por que, pastor? Porque o ser humano ele é falho. O ser humano é falho. E a esperança é ter convicção que algo bom vai acontecer. Então a nossa esperança tem que estar em, porque Ele é fiel para. Então, amado, se você tem esperança, tem confiança que algo bom vai acontecer, crê somente nele. Porque foi o que aconteceu com Caleb. A confiança de Caleb estava onde, hein? Amado, se passa 45 anos, e Caleb não deixou esmorecer a promessa que Deus falou para ele. Quantas pessoas passou 2 anos na caminhada está esmorecido? Passou 5 anos na caminhada e estava esmorecido. Deus não vai fazer.
Ah, Deus prometeu e não vai cumprir? Ei, Deus só não vai cumprir se você desistir. Deus só não vai cumprir a promessa que Ele prometeu se você parar. Deus prometeu, pastor, de quando restaurar a minha família. E você vai parar? Ah, pastor, Deus prometeu salvar o meu marido. E você vai parar? Ah, pastor, Deus prometeu salvar a minha esposa. Você vai parar? Prometeu tirar meus filhos do caminho das drogas. Você vai parar? Prometeu tirar minha filha da prostituição. Você vai parar? Ou você vai regaçar as mangas e vai prosseguir? Porque Caleb não. Se passou 45 anos. Eu vou encerrar a mensagem. Se passou 45 anos. Josué toma Canaã, destrói Jericó. Josué agora, no capítulo 14, ele vai estar dividindo as tribos, achando que Josué está velho e esqueceu da caduco. Quando Josué fica sabendo, ele reúne alguns da tribo de Judá e nós vamos lá falar com Josué. E quando chega lá, Josué, você sabe muito bem, porque você estava comigo naquela hora, que Deus, através do teu servo Moisés, me prometeu a terra de Enac. Creio eu, Josué falando para Caleb, a terra tem gigante, não é qualquer povo que se encontra naquela terra. Aí Caleb, Josué, a mesma força que há 40 anos eu tive para poder entrar naquela terra, é a mesma força que eu tenho hoje com 85 anos. O mesmo vigor eu tenho hoje. Aí tem pessoas que estão pensando, eu estou velho, a promessa não vai se cumprir, engano seu. A promessa que Deus tem sobre a sua vida ainda está de pé. Porque quem restaura o vigor do homem é Deus. E Caleb pode me dar, mas Caleb tem gigante lá. Amados, como Deus vai dar uma terra, sendo que tem morador dentro da terra? E o morador dentro daquela terra não é qualquer povo, não, é um povo de gigante, 3 metros de alturas. Deus promete, mas quem tem que lutar somos nós. Deus já falou, eu sou contigo, mulher valorosa. Eu sou contigo, homem valoroso. Regaça as mangas agora, porque se eu sou contigo, você não tem o que temer, você não tem o que paralisar, você precisa prosseguir. Porque se Deus falou, pode ficar despreocupado. Se Ele te prometeu, Lucas, Ele vai levantar uma mulher guerreira que está ao teu lado para lutar com você. Se Ele te prometeu, meu irmão Gilles, Ele já levantou uma mulher guerreira para poder lutar com você. Se Deus me prometeu, Ele levantou uma mulher guerreira para poder lutar comigo. Porque Deus sabe do que você necessita para poder ir para a batalha. Porque assim como Ele fala com Gedeão, Gedeão escolhe 32 mil homens da infantaria, do exército de Israel para ir pelejar. Deus olhou, você tem muito. Porque quem escolheu foi quem? Foi Gedeão. Deus olhou e falou, tem muito, passa a navalha aí. Quem tiver com medo pode voltar para trás. Aí voltou um monte. 8 mil voltam. Fica só 22.
cuspiu com o Gedeão. E agora, Senhor, tá bom? Deus olhou e falou assim: não, Gedeão, tem muito ainda aí. Manda todos eles beber água. E aquele que lamber como um cachorro, você vai eliminando. Mas aquele que pegar a água e levar até a boca, na vigilância, esse permanece. Amados, foi embora o restante. Só ficou 300 com o Gedeão. E agora sim, Gedeão, você vai ver o que eu vou fazer com vocês. Ei, você está pensando que Deus quer quantidade, né? Deus não quer quantidade, não. Deus quer qualidade. Às vezes em nossa vida nós temos que dar um passo para trás. As pessoas olham assim: está retrocedendo, está minguando a obra. A obra, ela está minguando. Não sabe ele que nós estamos retrocedendo, pegando impulso. E quando nós retrocede, Deus elimina alguns, porque não é merecedor da glória dele. É forte, Jesus. Porque alguns podem falar assim: ah, cresceu porque eu estava lá. Evoluiu porque eu fui lá e fiz desde quando começou. Oh, glória a Deus. Mas Jesus, que sonda pensamento e intenção do coração, assim: vou retroceder a obra, vou retroceder a chamada. E como está retrocedendo, aí fala: vai parar aquela obra lá, vai parar aquela chamada lá. Aí Deus: vai parar nada, você vai ver o que eu vou fazer agora. Você pega impulso para poder ir para o alvo ao qual Deus determina. Aí só vai quem Deus escolheu. Glória a Deus, aleluia. Porque esse que Deus escolheu não vai se vangloriar, vai gloriar. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Você viu o que Deus fez lá? Você viu o que Deus fez na casa de fulano? Você viu o que Deus fez na casa de Ciclano? Você viu o que Deus fez com o filho dele, com a filha dele? Vai glorificar o nome do Senhor. É por isso que Deus permite retroceder, para poder pegar pulso para o alvo que Ele prometeu sobre a sua vida. Quem acredita, por gentileza, levanta a mão e adora Ele. Aleluia. Oh, Jesus. Amado, quando a tempestade na sua vida ficar mais intensa, não fica com medo, não. Quando as coisas aparentemente parecer que está dando tudo errado, não fica desesperado, não. Fica calmo e confiante em Deus. Porque quando a tempestade ficar mais intensa, é porque você está pertinho da vitória que Deus tem para a sua vida. Prova disso? Prova. Marcos capítulo 5. Passamos para o outro lado. Porque Jesus estava indo para o outro lado, outra margem, para destravar o caminho. Só que quando Jesus está indo com o seu discípulo, vem o que? Uma tempestade intensa, para poder paralisar o discípulo. E aquela tempestade não veio da parte de Deus, veio da parte do maligno. Porque o diabo sabia que Jesus estava indo para destravar o caminho, e ele queria impedir que Jesus e os discípulos chegassem do outro lado. Então ele manda uma tempestade que abala quem? Os discípulos. Ficam desesperados ao ponto de chamar Jesus: acorda, mestre, nós vamos perecer. Jesus olha para o vento e fala: cala-te, olha para o ar, acalma-te. E olha para o discípulo: homens de pequena fé. Não sabe que eu estou com vocês? Quando chega na outra margem, eu vou finalizar. Quando chega na outra margem, que é a cidade dos Gadarenos,
Existe um demônio lá que não deixa ninguém passar pelaquela rua. Que tinha um demoniado naquele sepulcro com uma legião de 6.000 demônios. Aonde amarrava ele com corrente, ele pocava as correntes, tentava segurar ele, não conseguia. Aquela rua estava travada, ninguém poderia passar por aquela rua. Por aquele lugar, porque aquele demoniado expulsava todo mundo. Mas quando Jesus chega lá, principado, potestade, hostes espirituais da maldade tiveram que vir prostrar diante dele. O que tu veio fazer aqui antes da hora, filho do Deus vivo? Cale-te. Eu vim apenas destravar o que estava travado. Jesus nem entrou na cidade, Jesus só desceu, destravou. E depois que destrava o caminho, Jesus entra no barco e volta. Ei, tem que falar, Jesus está mandando falar. Aquilo que está travado na sua vida, hoje Jesus está destravando. Tem pessoas aqui, Deus está falando que estava com a vida travada, e a partir de hoje Deus está destravando aquilo que estava travado sobre a sua vida. E outra coisa, e o que Deus vai fazer sobre a sua vida, você tem que testemunhar, para poder edificar a fé dos irmãos e comprovar que Deus habita dentro dessa casa, para a honra e glória dele. Amém ou não amém, igreja? Então fique sobre os vossos pés. Feche teus olhos. Altíssimo, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, o Senhor falou poderosamente, meu Pai, nessa noite. Assim, ó Deus, assim como o Senhor tem falado nessa noite, que o Senhor possa ir adiante dos teus filhos, meu Pai, assim como a promessa do Senhor já ainda está de pé sobre a vida deles, e assim como a promessa, meu Pai, está de pé, tudo aquilo que o Senhor falou que estava travado foi destravado nessa noite. E que teus filhos, meu Pai, possa ter uma vida, meu Pai, regressada no teu caminhar, regressada na tua presença, ó Deus. E que o Senhor possa ser adiante de cada um deles, do nome do Senhor Jesus. E que por essa semana, ó Deus, que o Senhor possa operar assim como o Senhor falou, e pessoas possam testemunhar do tamanho, a grandeza e o milagre que o Senhor há de fazer, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Assim, ó Deus, eu entrego a vida deles em tuas mãos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu entrego os eleitos, eu entrego os escolhidos que se encontram dentro da tua casa em tuas mãos, pelo poder do nome de Jesus. Assim, Pai, opera a favor deles, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. E as palmas glorificam o santo nome do Senhor.